E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Já é apresentado aqui na parte da barra, meu nome é Túlio, vou trabalhar com vocês a disciplina de História e espero que a nossa aula de hoje seja bem produtiva. Hoje nós vamos trabalhar a introdução aos estudos históricos. É bem comum que a gente muitas vezes pergunte às pessoas se elas gostam ou não de História e muitas dizem que não, né? Porque muitas pessoas acham que é uma disciplina decorativa. Mas hoje eu vou trazer para vocês todo o contexto introdutório da disciplina de História, que é além de uma disciplina, é uma ciência, né? E hoje nós vamos ver um pouco de como é que essa ciência e História se estrutura. Para começar, é necessário que a gente entenda o que é a história, qual é a sua finalidade dentro do campo científico, né? E a primeira vez que a palavra história foi utilizada foi na Grécia Antiga. E o pai da história, ele é conhecido como Heródoto, né? A palavra se origina do termo histor, né, um termo grego, que vai significar testemunho. E a gente vai observar que essa história ela é tida em primeiro plano como uma narração. Porém, nós vamos observar que essa narração ela vai percorrer todos os três períodos de tempo. Não é? Ela analisa o passado para que nós possamos entender o presente e possamos compreender o que vai acontecer ou o que é possível que se aconteça no futuro. E para que a gente estudar a história? Né? Um dos principais objetivos da história que nós temos que levar dentro de nós, dentro do nosso conhecimento, é o de resgate. E vamos resgatar o quê? Resgatar os aspectos culturais de um determinado povo, de uma determinada região. Por exemplo, nós podemos utilizar na questão da história o que nós vimos nos últimos tempos, a questão da mudança da data da nossa emancipação. Né? Se não fosse a história, se não fosse a ciência história, nós não teríamos como corrigir esse feito, né, da história do nosso município de Limoeiro, que saiu da emancipação no dia 6 de abril para o dia 27 de julho, por conta de um estudo de um grupo de historiadores. Né? E também entender o passado para compreender o presente, que foi o que eu falei no slide anterior. E eu posso até ser ousado, não ficarmos apenas no presente, não é? Mas que a gente também possa observar o que pode acontecer no futuro a partir do que nós vimos no passado e do que está acontecendo no presente. Mas é importante que a gente tenha também toda a estrutura de trabalho, todos os materiais de trabalho. Mas antes de a gente observar a questão dos fatos e das fontes históricas, é importante que a gente também apresente quem é o profissional que trabalha com a história, não é? Que é a figura do historiador. O historiador é ele quem vai trabalhar com todo o material, com as fontes e com os fatos históricos, que é o que nós vamos apresentar agora para vocês. Primeiro, o que é um fato histórico? Né? Um fato histórico ele vai ser estudado através de vestígios e através de documentos. Né? A gente só pode dizer que é um fato histórico se nós tivermos ou vestígios ou documentos. Tá? E os historiadores vão utilizar várias fontes de informação para construir essa sucessão de processos históricos. E a gente vai observar na questão das fontes, né, que elas são, de fato, aquilo que corresponde aos documentos, aos vestígios, aos registros, às marcas de presença humana. Para que a gente está falando disso, da questão da presença humana? Porque o objeto de estudo da história é o ser humano, né? O ser humano dentro do espaço de tempo. E a gente vai observar que as fontes históricas, elas são constituídas apenas por elementos que o homem fez e deixou no passado, né? As outras coisas que correspondem aos monumentos, aos templos, às esculturas, às pinturas, enfim, tudo que o homem fez no passado e permanece hoje, nós vamos chamar de vestígios. Então, é importante que a gente entenda essa diferença entre fonte histórica e vestígio. Fonte histórica é aquilo que o homem fez no passado e permaneceu no passado. Vestígio é aquilo que o homem fez no passado e permanece até hoje. E existem dois tipos de fontes, né? A fonte escrita e a fonte oral. A fonte escrita, que é aquela fonte que a gente vê, né? A questão da escrita, né? Que são os documentos oficiais, como os contratos, os registros de cartórios, registros contábeis, os livros,
as revistas, os jornais, não é? A gente está observando aqui no slide, né, um exemplo bem comum, que é a questão das cartas. As cartas que eram muito utilizadas, principalmente no século passado, hoje a gente já utiliza o e-mail, né? E por que não dizer que o e-mail também é uma fonte escrita, né? O WhatsApp, daqui a uns tempos, também pode até ser considerado uma fonte escrita, né? Porque hoje a gente está utilizando tanto nas nossas aulas, né? A questão dos slides, a questão dos arquivos, a questão das próprias mensagens no WhatsApp. E que daqui a um tempo isso servirá também como fonte histórica para que a gente possa compreender, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E aqui eu trouxe também como exemplo, nessa segunda foto do slide, o documento da Declaração da Extinção da Escravidão no Brasil, né? Que foi assinado pela Princesa Isabel. Então, são dois exemplos bem comuns de fontes escritas que nós podemos encontrar dentro do campo da história. E as fontes orais. As fontes orais são as entrevistas, os relatos, os causos, as lendas, os mitos. Isso que nós estamos fazendo aqui também servirá como fonte oral, como fonte histórica, não é? Porque aqui, como nós podemos já dizer a vocês, é um momento histórico também para nós. Nós não imaginaríamos que nós estaríamos vivendo uma pandemia, não é? E nós precisamos nos adaptar a esse meio. E qual foi o meio encontrado pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura de Limoeiro? Trazer para vocês essas aulas pelos meios de comunicação. Então, nós podemos dizer que essa aula aqui ela é uma fonte histórica oral que nós estamos levando para vocês. Aqui também nós estamos vendo a questão de uma entrevista, né, na televisão e uma contação de histórias. Uma contação de histórias que muitas vezes os pais de vocês contam histórias quando vocês eram pequenos, ou até na escola mesmo, né? Uma explicação de uma aula também pode servir como uma fonte oral, né? Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, essa discussão, mesmo que distante, separados por uma tela, mas nós estamos fazendo uma discussão, nós estamos trabalhando a fonte oral. E é interessante que aí é o ponto-chave da história, o tempo, né? Nós vamos observar que o tempo histórico ele é diferente do tempo cronológico. Primeiro, o que é o tempo cronológico, né? O tempo cronológico é o tempo que nós estamos acostumados a se adaptar nele, né? O do calendário, o dos dias, o dos meses, o dos anos, né? E que é aquela questão de como vai se desenrolar as atividades humanas, né? A data do meu nascimento, a data que eu conquistei uma coisa, a data que eu me formei, tudo isso está enquadrado dentro do tempo cronológico. Porém, o tempo histórico, ele vai ser diferente. Nós vamos observar que o tempo histórico ele vai ser contado a partir dos acontecimentos que marcam um povo, que marcam a nação, que marcam a região, né? E muitas vezes a humanidade. Por exemplo, a própria pandemia. Nós podemos dizer que a pandemia ela se encaixa perfeitamente dentro dessa questão do tempo histórico, porque nós não estamos vivendo a pandemia com a data de início e uma data de fim, né? Na questão do tempo cronológico. Mas sim, nós estamos observando a pandemia aqui agora, na questão do tempo histórico, com as mudanças que essa pandemia está trazendo para as pessoas. E é interessante que esse tempo histórico ele é bem comum, né, de ser dividido na história em algumas fases, como a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Enfim, concluindo a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a importância desse conteúdo para a história e que vocês possam se interessar em mergulhar ainda mais nesse campo tão especial para cada um de nós.